não afetam só o lugar onde os animais vivem, mas a própria estrutura do corpo deles, sabe? Isso acaba gerando um efeito dominó que a ciência só agora. As nossas cidades não param de crescer, né? Mas já paramos para pensar no preço oculto desse crescimento para a vida selvagem? A resposta, olha só que curioso, pode estar em algo tão pequeno quanto a asa de uma abelha, revelando mudanças que são sutis, sim, mas com consequências gigantescas. Muitas vezes a gente nem percebe essas mudanças, elas são quase invisíveis. E não afetam só o lugar onde os animais vivem, mas a própria estrutura do corpo deles, sabe? Isso acaba gerando um efeito dominó que a ciência só agora está começando a entender de verdade. Para a gente entender isso melhor, vamos mergulhar num estudo fascinante que olhou de perto para as abelhas na cidade de Xalapa, lá no México. Então vamos aos detalhes. Toda essa nossa análise é baseada no artigo científico Mudanças morfológicas em abelhas das orquídeas ligadas à urbanização comprometem os serviços de polinização. O nome é comprido, eu sei, mas a história que ele conta é surpreendente e revela o custo invisível da vida na cidade. E claro, a gente precisa sempre dar o crédito a quem merece. Essa foi a equipe de pesquisadores por trás desse trabalho todo. Foram eles que foram a campo para trazer essas descobertas tão importantes para a gente. O palco da nossa história é Xalapa, no México. E olha, é um lugar perfeito para esse tipo de pesquisa. Uma cidade que cresceu bem no meio de uma floresta. O que os pesquisadores fizeram foi bem inteligente. Eles montaram armadilhas ao longo de um caminho que ia da floresta mais fechada até o centro urbano, bem movimentado. E as estrelas dessa pesquisa? São essas criaturas magníficas, as abelhas das orquídeas. Elas são polinizadoras essenciais, viajam longas distâncias, e essa beleza metálica toda esconde uma sensibilidade enorme às mudanças do ambiente. A equipe não estava só contando abelhas, eles foram além. Eles estavam, na verdade, procurando por pistas nos próprios corpos delas, sinais físicos de que o estresse de viver na cidade estava deixando uma marca. E a primeira grande descoberta está aqui, nesse gráfico. A relação é muito clara. Quanto maior o índice de urbanização, ou seja, quanto mais construída a área, menor era a largura da cabeça da abelha. Em outras palavras, as abelhas da cidade estão literalmente encolhendo. Mas o tamanho não era tudo. Os cientistas estavam de olho em algo ainda mais sutil, um conceito chamado assimetria flutuante. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É uma medida do quão perfeito e simétrico é um organismo. É um belo de um indicador sobre o quão estável foi o desenvolvimento daquele ser. Para conseguir medir isso, a equipe fez um trabalho super meticuloso. Mediram o comprimento das asas direita e esquerda de centenas de abelhas. O ideal, num ambiente perfeito, sem estresse, seria que essas asas fossem o espelho exato uma da outra. E para entender por que isso importa, é só a gente pensar num avião. Se uma asa for um pouquinho diferente da outra, o voo fica instável, exige mais energia. Para uma abelha que depende do voo para tudo, essa pequena diferença pode ter consequências enormes. E isso nos leva à segunda grande revelação do estudo, que está bem visível aqui neste gráfico. O padrão é inconfundível. Quanto mais urbana a área, mais assimétricas as asas das abelhas se tornavam. O estresse da cidade estava literalmente deformando as asas delas. Ok, então as abelhas da cidade são menores e têm asas mais assimétricas. Mas vamos à pergunta principal. Como isso se traduz no mundo real? Como é que isso afeta o trabalho vital que elas fazem? A gente pode até pensar, mas qual o problema de uma pequena imperfeição? Uma asa um pouquinho torta realmente faz alguma diferença para uma flor? A resposta veio de uma parceria incrível e muito exclusiva. Essa orquídea, a Gongora galeata, depende de uma única espécie de abelha para sua polinização, a Euglossa obrema. Essa relação de 1 para 1 deu aos cientistas a oportunidade perfeita para testar as consequências de tudo isso no mundo real. E este gráfico aqui é o ponto central de todo o estudo. A correlação é impressionante. Quanto mais assimétricas eram as asas das abelhas no local, menor era a chance da orquídea ser polinizada e conseguir produzir frutos. A conexão é direta, é inconfundível e é bem alarmante. Então, vamos dar um passo atrás para enxergar o cenário completo. O que essa descoberta sobre uma pequena abelha e uma orquídea específica realmente nos diz sobre o nosso mundo cada vez mais urbanizado? A mensagem é clara como água. Uma mudança minúscula, quase imperceptível, causada pelos estressores da cidade,
gera um efeito em cascata que impacta diretamente a capacidade de uma planta se reproduzir. Os próprios autores do estudo resumem a importância disso. Eles dizem que a assimetria do polinizador é provavelmente um fator negligenciado que pode ser a chave para a gente entender a saúde dessas parcerias, tão delicadas e especiais, que sustentam os nossos ecossistemas. Então, o ponto principal é este: a urbanização causa um estresse que a gente não vê. Esse estresse gera pequenas mudanças físicas nos polinizadores, e essas mudanças minúsculas são o suficiente para quebrar elos essenciais na teia da vida. Isso revela a fragilidade oculta das conexões que mantém tudo funcionando. E isso todo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se uma mudança de milímetros na asa de uma abelha pode ameaçar o futuro de uma orquídea, que outras conexões vitais, mas invisíveis, estão se desfazendo silenciosamente ao nosso redor?